Gente, agora eu vou conversar sobre uma coisa que eu tenho certeza que vai interessar algumas mulheres, principalmente aquelas pessoas de um pouquinho mais de idade, que queriam uma sobrancelha mais definida e acabaram fazendo uma maquiagem definitiva e por algum motivo não ficou do jeito que gostariam. Ficou com uma cor diferente com o passar do tempo, o desenho não ficou lá, essas coisas, mas segundo a Estela Mansur, que é designer de sobrancelhas, tem sim solução para esse problema. É verdade, Estela? É. Um pouquinho de paciência, né? Porque realmente, até vou te dizer que hoje em dia não são só as mais velhas que têm esse problema, tá? Tem muita gente nova aí que fazendo também a definitiva? Tá passando por esse problema. Porque assim, uma pigmentação de sobrancelha, sendo definitiva ou não, depende de vários fatores para que ela tenha um resultado natural, que é o que todo mundo busca. Sim. Né? Se você buscar esse tipo de serviço pensando em algo realmente definitivo, você vai acabar se arrependendo mais cedo ou mais tarde, porque a pigmentação tem que ser colocada mais profundamente na pele, é como se fosse uma tatuagem. Uhum. Então, a longo prazo, essa pigmentação ela tem alteração de cor e dependendo da pele pode ficar azul, vermelha, verde, enfim. E somado a isso, o desenho mal feito, né? Você fazer um desenho que não tem a ver com aquele rosto, uma coisa grosseira e ainda que não sai mais, é complicado. Então, que antigamente assim, também não se pensava muito nas técnicas de visagismo, né? De ver as formas, o que combina com tom de cabelo, de pele. Por isso que eu digo, é uma coisa bem mais complicada do que parece, porque o desenho da sobrancelha, ele tá no rosto da pessoa, eu sempre digo isso, né? O profissional que trabalha com isso, ele realmente tem que ter o dom, né? Como todas as áreas, enfim. Talento. Você enxergando esse desenho, fica muito mais fácil de você trabalhar em cima, né? Porque os pelos são trabalhados em cima desse desenho. Como muita gente tem falha, né? Poucos fios, fica difícil você fazer com que esse desenho apareça de uma maneira só tirando os fios. Então a gente faz a pigmentação para complementar o trabalho com a pinça. Eu procuro fazer, geralmente, uma pigmentação mais superficial para que com o tempo, ao invés de ela impregnar naquela pele, ela vá saindo. Então a pessoa tem alternativa de em algum momento... se não gostou, por exemplo, se quer mudar alguma coisinha, sair. Tem como. Mas tem que estar retocando sempre, né? Porque a mesma definitiva, ela vai desbotando, né? Então, precisa ter... você tem que ter um tom que com o tempo, conforme você vai retocando, ela não vai ficando cada vez mais grosseira. Quem já fez, né, em qualquer momento da vida, de um jeito que não ficou legal e quiser corrigir, eu digo que tem que ter paciência, porque dependendo da pele você não consegue obter um resultado natural assim, né? Você precisa de algumas sessões até que você consiga despigmentar o suficiente para voltar a pigmentar com um tom que realmente combine com aquela pele. Mas qual é a diferença de micropigmentação, que a gente tanto está ouvindo falar hoje em dia, né? E de maquiagem definitiva? É isso, né? A maquiagem definitiva tudo começou com a tatuagem, né? Os tatuadores, eles além de tatuarem o corpo, eles começaram a fazer tatuagem em sobrancelhas para quem não tinha, ou até por motivos de estética e tal. E a tatuagem, ela é feita profundamente, ela vai até a derme, então o pigmento ele realmente não sai mais, mas ele vai desbotando. Depois, a área estética aperfeiçoou, né? Eles desenvolveram um equipamento próprio para esse tipo de procedimento, mas que ficasse de uma maneira mais sutil, né? Entre aspas. Só que continuou se fazendo da mesma forma, né? Profundo. Até que, né? Eu acho até que, como eu estou há um bom tempo nessa área, até quando eu comecei a trabalhar com isso, ainda eu pelo menos não conhecia ninguém que fizesse ainda de uma maneira mais superficial, porque o foco sempre foi o definitivo. E eu digo assim, o foco não pode ser o definitivo, tem que ser a naturalidade, né? Não a durabilidade do procedimento. Então, essa diferença está na profundidade da pele, que você vai com pigmento, na forma como você desenha a sobrancelha também, para que tenha realmente um resultado natural, né? Por isso, será principalmente por causa da cor que muitas pessoas têm medo de fazer a definitiva? Assim, as pessoas morrem de medo de fazer porque elas acham que só existe o preto, né? Que é só feito preto, bem escuro e bem marcado. E não é verdade, né? Hoje existem pigmentos vegetais de vários tons, desde um cor de pele até um preto, Tem né? algumas imagens, né, para mostrar ali, naquele primeiro, ali no antes, ela a sobrancelha ralinha, falhada, né, mais clarinha, e tinha uma falha, se eu não me engano ali, né, no bem meio. ralinha, né? Então a pigmentação ela tem o objetivo de dar um volume para a sobrancelha, uma coisa sutil, mas que faz toda a diferença, né? Porque sobrancelha é isso, é uma coisinha de nada que faz toda a diferença. É a expressão da pessoa, né? Então você tem que ter todo o cuidado, porque se pesar, aí você não tem como voltar atrás, assim, não tão cedo, né? Demora mais. Então, assim... Essa aí dura quanto tempo? Depende muito da pele.
A média, mas tem um tempo mínimo. A média de 4 a 6 meses, depende do gosto da pessoa, porque algumas começam fazendo com medo de ficar forte, e depois elas querem bem forte. Ela não vai ficar bem forte. Então, a gente vai aos pouquinhos. Eu gosto de chamar de pigmentação progressiva. Agora eu inventei outro nome. Que é aos pouquinhos mesmo, né? Você vai pigmentando, vai vendo como é que a pele vai reagindo. Você não tem como saber como a pele vai reagir, então você não pode fazer uma sessão só esperando já um resultado 100%. Eu peço para a pessoa voltar depois de uns 30 dias para a gente fazer um retoque para ver como é que aquela pele reagiu, se a gente tem que reforçar um pouquinho mais ou não. E ela vai mantendo. E o preto, como a gente estava dizendo, ele é usado geralmente para fazer o risquinho do olho, né? Que também sobrancelha jamais, então, Estela? Olha, só em peles negras a gente usa o preto, porque realmente o castanho escuro intenso não aparece muito. Mas não se usa. O preto ele azula mesmo, né? Ou a cinzenta. Então tem que, às vezes, misturar um pouquinho de pigmento para dar o tom. Enfim. Nós temos mais fotos de sobrancelhas ali, ó. Ali era uma sobrancelha escura, também com um pouco de falha. Ali é um caso de uma sobrancelha que aparentemente as pessoas diriam que não precisa, né? Só que a pinça ali, você tira, melhora, só que não fica 100%. Então, como a gente quer a perfeição, entre aspas, né? Então, a pigmentação, ela complementa, ela faz com que essas falhas não apareçam tanto e o desenho fica mais perfeito. Legal, nossa, ficou muito bonito, né? Levanta o olhar. Agora, Estela, além das sobrancelhas, você começou falando agora da maquiagem definitiva nos olhos, né? Também as mulheres têm procurado nos lábios. Olho e boca, elas morrem de vontade de fazer, mas o medo maior é a dor. Não é nem tanto o resultado, assim, a cor, né? É bonito. É como se fosse uma tatuagem mesmo, né? Só que é um dermógrafo específico para esse tipo, né? Mas é como se fosse, né? Então, elas têm medo da dor. Só que a gente usa um anestésico, então é bem tranquilo para fazer. Mas o olho também tem que ter cuidado, porque se for feito muito, muito forte, muito profundo, com o tempo azula mesmo e não tem como corrigir. E os lábios, e os lábios também. Tem que ser bem sutil. Tem que procurar um pigmento bem em tom de pele, que é para realçar o contorno, Até porque se você quer usar um batom mais clarinho, um gloss, né, para não ficar aquela... senão fica escravo do batom vermelho pro resto da vida, né? E os cuidados aí são os mesmos da tatuagem, antes e depois? Praticamente, assim. Você tem que usar um cicatrizantezinho durante uns dias, né? Um cicatrizantezinho cosmético, evitar coçar, tirar a casquinha que sai. Porque no dia que você faz, fica bem marcado, fica bem forte, né? Tanto sobrancelha, olho, boca. Mas em uma semana sai aquele excesso e fica só o sombreadinho, às vezes fica meio falhadinha, né? E aí tem que fazer o retoque para reforçar. Muitas vezes precisa e é sempre que precisa ou não? Princípio, quando faz a primeira sessão, eu peço para que a pessoa volte depois de 30 dias e pra gente poder fazer um retoque mais para reforçar mesmo, porque é comum não pegar o suficiente na primeira sessão. Aí, após esse retoque, ela só vai fazer de novo quando ela sentir necessidade, quando ela perceber que tá saindo, que, né? Mas geralmente dura quanto tempo? Essa média que eu te disse, assim, de 4 a 6 meses, pode variar para mais ou para menos. Nos lábios e nos olhos também, então? Também. O olho dura mais. O olho geralmente dura mais, assim, uns 6 meses, 1 ano. Dependendo da pele, dura até 1 ano. Principalmente fazer antes do verão, né? Porque já vai maquiada pra praia, Luciano? Você mergulha inteira. Maravilha. Eu fiquei na dúvida, no verão, com a exposição do sol, deve o sol ele vai desbotar um pouquinho, né? Mas se você usar o filtro solar, é tranquilo. Vai desbotar de qualquer jeito, né? Mais cedo ou mais tarde. O importante é ser linda na praia, né? Porque o pessoal tem esse problema. Quem usa lápis em sobrancelha sofre, porque chega na praia lá com lápis e depois que mergulha tem que sair escondida no óculos. Mas deveria existir maquiagem definitiva também para os cílios, né? Pois seria muito bom, porque o pior de tudo acho que é horrível. Né? Aí teria que implantar ou, sei lá, fazer alguma coisa aí que não saísse, que é difícil. Vamos falar um pouquinho mais das técnicas de correção agora, Estela, por favor? Tá, quando a pessoa faz um procedimento desse que não dá certo, então primeiro a gente tem que fazer uma avaliação para ver se aquele pigmento, dependendo do tempo que foi feito, a gente consegue ainda despigmentar. Mas não sai tudo, dificilmente sai tudo, só se foi feito mais superficialmente a gente consegue tirar. Então a gente tem que usar ou um ácido, eu uso um ácido próprio para ir despigmentando, isso é feito em várias sessões, dependendo da pele. Acontece mais rápido ou não. Fazer milagre não dá, né? Não dá. E aí, depois a gente tem que neutralizar, dependendo do tipo também. São vários casos, né? Pra depois pigmentar. Algumas situações eu consigo direto com um pigmento já melhorar. Sim. Mas assim, 100% vai ficar melhor do que estava antes, né? Mas dificilmente... Tem casos que a gente consegue melhorar 100%, mas outros é mais difícil. Eu tenho cliente que tá comigo assim há 2 anos e ainda não tá legal. Nossa, tempão, né? Parece que é importante sempre verificar, né? Se o profissional
é experiente, se Tem é que realmente pesquisar, profissional. tem que conhecer o trabalho da pessoa, né? Porque às vezes Ouvir você depoimentos, até ouve olhar. falar, mas você tem que ver o que ela faz, né? O que a pessoa faz. Vai do gosto de cada um, né? Cada um. Porque depois que fizer, é complicado para você conseguir corrigir. Mas dá para melhorar. Que bom, ótimo. Estela, você tem site? Como é que as pessoas podem te achar? Redes sociais? Tem Facebook, tem o site que é www.estelamansur.com.br. Esse mudo, né? Isso. Mansur.com.br. Foi um prazer tê-la aqui no nosso programa. Prazer Muito foi obrigada, meu. parabéns e parabéns Obrigada. pelo filho, né? Tá Pois grávida, é. recém soube da notícia? Uhum. Que bom, parabéns, viu? Bastante saúde para Obrigada. vocês. Obrigada.